Eu acho que está bem alto esse microfone. Acho que os irmãos podem dar uma regulada. Queridos, nós estamos com os temas ainda livres nesse mês de janeiro. E eu quero convidar cada irmão e irmã para abrir a sua Bíblia junto comigo, no texto do Evangelho segundo Mateus. E nós leremos o capítulo 9. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 9. Nós leremos a partir do versículo 1. A mensagem de hoje tem por título O Visível e o Invisível. Os irmãos talvez tenham olhado o boletim, tenham visto, parece que o título está incompleto. Se olhar com um pouquinho mais de cuidado, você vai ver que o invisível está ali. Dá para ver o invisível, né? Dá para ver o invisível, pelo menos no boletim, né? Mas nós vamos tentar refletir sobre alguma parte aqui, como nós somos carentes de alguma visibilidade. Nós, às vezes, somos muito incrédulos para algumas coisas. E vamos ver um exemplo de incredulidade muito, acho que importante, no relato do ministério terreno de Cristo. E vamos tirar desse evento, desse momento, algumas lições para nós. Então, assim nos diz a palavra do Senhor, Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 1. Assim nos diz: entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é o mais fácil? Dizer, estão perdoados os seus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Vamos orar mais uma vez? Amado Senhor, como foi orado, nós precisamos lembrar e retornar ao Senhor que somos dependentes totalmente do Senhor. Até agora nós apenas falamos, mas neste momento ouvimos a Tua palavra, que será agora explicada aí a nossa dependência. É para que realmente não fale o homem, mas fale o Senhor. Que o Senhor possa nos corrigir. Para a palavra que vai ser falada ao microfone, a palavra que vai ser ouvida no nosso coração, no nosso entendimento, que seja o Senhor falando. E que nós saímos daqui alimentados, acrescentados, corrigidos e consolados pelo Senhor. Por isso oramos em Cristo Jesus. Amém. Queridos, esse evento, ele é um dos eventos que é repetido em todos os evangelhos. Os irmãos que estão mais familiarizados com o Novo Testamento sabem que alguns relatos de alguns acontecimentos tem num evangelista e às vezes em um outro não aparece. Mas o evento desse paralítico de Cafarnaum, ele está citado tanto por Mateus, quanto por Marcos, quanto por Lucas. Ele só não é citado por João, porque João tem uma outra perspectiva no seu relato. Né? João, no seu evangelho, ele fala sobre Jesus de uma forma muito mais a pessoa de Cristo, a divindade de Cristo, os argumentos mais teológicos, se eu pudesse assim colocar, do que os outros evangelhos que põem mais a narrativa sobre a vida de Jesus. Mas esse é um dos tais eventos que está em todos os três. Todo mundo fala desse momento aqui, desse paralítico na cidade de Cafarnaum. E a gente vai ver no versículo 1, que Jesus entra no barco, passa a outra margem e vai para a sua própria cidade. Aqui é importante a gente dizer que Jesus não era um latifundiário, dono de uma aldeia ou dono de uma cidade. Ele foi para a sua cidade, que é a cidade de Cafarnaum, que servia para Cristo como uma referência. Em Lucas, ele vai dizer que Jesus estava em Cafarnaum e em sua própria casa. Né? Então, aparenta que Jesus tinha o seu lugar naquela cidade, naquele vilarejo.
a gente precisa também entender que esse texto foi escrito há 2000 anos atrás. E o sentido de cidade não é exatamente o nosso aqui. Então, o que era a cidade para eles era, na verdade, um vilarejo. Não tão pequeno, mas era um vilarejo. E Jesus passa, então, entra num barco, e, logicamente, se entra num barco, ele está passando pela água, e esse aqui é o local do Mar de Tiberíades, ou Mar da Galileia. E em volta do Mar da Galileia haviam muitas cidades. E essa, uma das tais, é Cafarnaum. E Jesus, então, em Cafarnaum, estava realizando o seu ministério, estava ensinando, estava curando, estava expulsando demônios, e os evangelistas citam, se os irmãos puderem ler os outros relatos, Marcos 2 e em Lucas 5 vai ter o mesmo relato, com, inclusive Marcos, com mais detalhes do que a passagem de Mateus. Mas aqui, ele fala no versículo 2 que alguém trouxe um paralítico deitado em uma cama, em uma maca, em um leito. Nos outros evangelhos, os irmãos talvez vão lembrar da história, que conta que Jesus, ensinando, curando, fazendo o seu ministério, estava rodeado de pessoas, a ponto que a sua casa, não sabemos muito bem como era a sua casa, mas ela estava tão cheia, né, apinhada de pessoas, que ninguém conseguia mais entrar ou sair. Aquela expectativa, aquele movimento, alguma coisa diferente acontecendo naquela casa lá, eu quero conhecer esse tal de Jesus, levou a um acúmulo de pessoas a ponto que ninguém conseguia mais entrar ou sair. E o evangelista vai contar que umas pessoas, talvez familiares, talvez conhecidos, pegam um homem paralítico que não tinha condição de fazer isso sozinho, o levam até Jesus e, vendo aquela multidão na frente da casa, falam, não, vamos fazer um negócio aqui. Como é que a gente vai chegar lá com Jesus? Eles olham para o telhado, não, é agora. Sobem com essa maca, com esse paralítico em cima dessa cama, o põem por cima do telhado, abrem o telhado, como diz o eirado, né, a palavra bíblica, né, eirado, e descem o paralítico na sala, no quarto, no ambiente onde estava Jesus. Não está aqui no texto de Mateus. Os irmãos podem conferir, não estou inventando, é só ir lá. Mas o interessante é que no versículo 2, nós vamos ver um relato daquilo que Jesus vê e realiza. Olha, no versículo 2 vai dizer, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Meus irmãos, eu olho para esse texto, eu fico tentando, e os irmãos me perdoem sempre as heresias, eu sempre faço esse alerta, né? Porque às vezes pode soar um pouco diferente, e a gente sempre ouviu algumas pregações sobre essa passagem, eu não vou mudar novamente nenhum significado tradicional dessa passagem. Eu vou tentar entrar no ambiente dessa passagem, tentar visualizar o que estava acontecendo. Vamos imaginar a cidade de Cafarnaum cheia de pessoas, a casa de Jesus lotada por causa do evento Jesus Cristo, o novo profeta, o pregador, talvez o filho de Davi, talvez seja o Messias. E ele está ali, naquela casa. E olha, eu conheci alguém que era cego e ele curou. Tinha alguém que era epilético, ele curou. Ele orou, perdoou os pecados e curou aquela pessoa. Tinha um louco que entrou aqui, ele saiu bonzinho dali. Eu não sei o que é que Jesus faz, mas olha, ele faz coisas diferentes, ele faz coisas poderosas. E eu fico imaginando aqueles amigos ou familiares daquele paralítico pensando, não, tem que levar lá. Não, vamos dar um jeito. Porque se for esperar pelo SUS, não tinha SUS ali, né? Então, imagine só. Sabe, a gente brinca aqui, mas se nós avaliarmos o contexto social, econômico daquela época, esse tipo de assistência que era impossível. Pessoas acometidas de situações ou em realidades como essa, elas ficavam presas à atitude generosa de outras pessoas. E eu fico olhando todo esse esforço. Eu não imagino que tenha sido pouco esforço. Eu não imagino que a vida daquele paralítico tenha sido fácil, e em especial diante dessa doença, não sei se era uma malformação, se tinha havido um acidente, a gente não sabe, o texto não dá esses detalhes. Mas certamente pelo contexto que ele vivia não era fácil. A ponto de seus amigos pôr
movidos, né, por essa atitude de altruísmo, de ajuda ao próximo. Não, vamos fazer, vamos levar. E eles fazem isso, sobem no telhado, dão um jeito, não sei como é que eles amarraram corda, aquele medo, vamos descer, não derruba o cara, pelo amor de Deus, está ali Jesus, não joga em cima. Eu fico imaginando essa cena porque era a própria realidade ali. A gente fantasia, às vezes, umas coisas bonitas, mas imagina se alguém fosse descer alguém no telhado, aquela preocupação, todo mundo olhando, ei, cuidado aí com esse negócio. Queridos, um esforço grande para tentar uma audiência, um momento com Cristo, em especial por esses amigos. E sabe o que eu acho interessante? Eu quero olhar com atenção esse evento aqui de uma atitude quase sobre-humana, né, em prol de uma pessoa. Não era para si mesmo, seus amigos não estavam fazendo por ele, mas era por alguém. Jesus olha para o paralítico e disse: tenha bom ânimo, filho. É uma atitude carinhosa, do bom pastor mesmo, que é o próprio Senhor Jesus. E ele responde: estão perdoados os teus pecados. Nós que entendemos o Evangelho e compreendemos quem é o Cristo, e sabemos o final da história, nós já acoplamos todas as realidades numa só condição. Agora imaginemos nós, né? É só um laboratório, né? Imaginemos nós carregando esse paralítico, os braços doendo, as costas doendo, um arranhão por causa de uma telha, um prego solto, sei lá. Faz aquilo tudo, a gente viu gente saindo curada, coisas impressionantes acontecendo. A gente faz tudo isso, e o que Jesus diz para o paralítico é: os teus pecados estão perdoados? Eu não vim para isso. O testemunho que eu ouvi não era de alguém que só perdoava os pecados. Não, tudo bem, eu não estou dizendo que é ruim o perdão dos pecados, né? Claro, não sei o que estou dizendo, estou fantasiando um momento lá de alguém talvez pensando dessa forma. Depois vão dizer que eu estou falando heresia. Não, estou só tentando me colocar no ambiente daquelas pessoas que levaram o paralítico. Eu fiz todo esse esforço não para que os pecados deles fossem perdoados, mas que ele saísse curado. Não, o Senhor não é quem cura? Não é o Senhor que faz os milagres? Não é o Senhor que é poderoso? Não é o profeta? Não é o mestre? Não é o filho de Davi? Não, eu espero que o Messias, faça o que o Messias deve fazer. Esse é o pensamento que eu acho, provavelmente, talvez. Um daqueles amigos que fizeram todo aquele esforço por aquele jovem, ou o Senhor, não sei, o paralítico, talvez pensaram quando Jesus olha para ele e diz: tem bom ânimo, filho. Eu tenho certeza que a resposta do paralítico foi outra. Porque quando o olhar de Cristo, do bom pastor, é para conosco, e a sua palavra é de graça, de misericórdia, de perdão, queridos, é um encontro que ele não é desconsiderado. De fato, não há para desconsiderar da perspectiva do paralítico. Ele ouviu a mensagem do seu bom pastor: os teus pecados estão perdoados. Como é gracioso. Eu tenho certeza que cada um de nós já precisa experimentar isso recorrentemente, porque nós recorrentemente pecamos. E quando nós vamos arrependidos diante de Deus e recebemos o perdão dos nossos pecados, queridos, a ação da graça de Deus nos quebra, nos dissolve. Não há barreira que subsista ao poder da graça misericordiosa do nosso Senhor. Não há como. Não há. Se é Cristo nos falando com graça e misericórdia, queridos, não há quem se segure. Não há. Mas eu estou pensando nos outros, os amigos. Porque eles vieram para ver um negócio acontecer. A expectativa deles não era que Jesus dissesse: estão perdoados os seus pecados. Certamente eles fizeram todo aquele esforço, porque eles sabiam, criam, eles tinham a esperança que aquele seu amigo ou familiar fosse curado. Mas o que Jesus fez não estava visível. Era invisível. Por mais que Jesus, até aquela hora, não tenha curado aquele paralítico, ele o curou. Se ele não o curou da sua paralisia, seja ela qual for, ele curou e curou o seu coração, curou a sua alma, deu-lhe o perdão dos pecados, coisas que só Deus pode fazer. Mas é uma realidade que nem sempre a gente pode ver. O paralítico viu, porque ele olhou para dentro e sabe quem ele era mesmo. E sabe o poder do perdão de Deus sobre a vida do pecador. Mas as outras pessoas não viram. Não viram. E é interessante que
a ação de Deus. Nós temos que ter muita atenção. Cada parte do Evangelho, dos relatos da vida de Cristo, de cada expressão, cada elemento, tem um porquê de estar ali. Quando a gente olha para a palavra de Deus com essas cores, com esse olhar, a gente vai perceber alguma riqueza muito grande de ensinamentos, de verdade para as nossas vidas. E Jesus usa isso de forma extremamente pedagógica, é intencional, para nos ensinar verdadeiras lições. A palavra de Cristo foi: tem bom ânimo, filho. Os teus pecados estão perdoados. E esse perdão é uma coisa apenas percebida, pelo menos de forma primária, pelo próprio paralítico, mas não pelos outros. O paralítico, de fato, foi consolado. O paralítico, de fato, porque foi o próprio Cristo que fez isso, por mais que tenha sido até um relato diferente. Quando a gente vai ver os relatos das curas que Jesus opera, normalmente alguém chega e faz um pedido ao Senhor. Alguém chega diante de Jesus e clama por socorro, pede pelo milagre, pede por salvação. Com exceção da mulher do domingo passado, né, que é a tentativa clandestina de cura, né, que ela tenta ali escondidamente ter uma cura de Jesus e Jesus não permite. Na verdade, ensina que a fé tem que ser algo público, não algo escondido. Mas aqui o paralítico não fala nada. Nenhum dos evangelistas cita que o paralítico olhou e falou: tudo bem, Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus. Acho que a situação do paralítico era tão triste pela sua própria condição que nem levantar a voz para Jesus ele levanta. A palavra de Cristo: tem bom ânimo, filho. Eu acho que reflete o caráter e a realidade do próprio paralítico naquele momento. Essa é a palavra de consolo pastoral do Senhor Jesus para ele. Mas talvez essa palavra teve um sinal, uma resposta quase frustrante para aqueles que lutaram tanto para que isso acontecesse, para que o milagre acontecesse. Eu estou lendo dessa forma porque eu vejo um paralelo, às vezes um pouco similar a algumas coisas do nosso dia a dia, às vezes da nossa própria fé, e a gente não se dá conta. Há muita gente preocupada com o visível mais do que com o invisível. E eu me refiro aqui, em especial, ao exemplo que nós temos nesse relato bíblico, dessa cura na alma, a própria salvação daquele paralítico. Talvez no primeiro plano não foi tão importante assim. Vamos imaginar uma situação hipotética. Nunca irá acontecer, tenho certeza, muito menos aqui nessa igreja, né? Que aqui, graças a Deus, só tem crente, né? Crente em Jesus, firme, tementes ao Senhor. Mas vamos imaginar uma situação de uma igreja, sei lá, diversa, qualquer uma outra, onde as pessoas estão lá buscando ao Senhor Jesus. E chega alguém precisando de um milagre, e uma coisa séria, um problema de saúde, um problema seríssimo de saúde. E essa pessoa já procurou a ajuda e o auxílio em todos os lugares, com todos os planos de saúde, com todos os médicos, com todos os tratamentos possíveis e impossíveis, testados e não testados, e não há solução. A sua doença, a sua chaga, né, é incurável, a sua doença é terminal, ele está em última instância. E ele vai para uma igreja porque alguém prometeu que lá ele vai ser curado. Porque o pastor vai orar e ele vai ser curado. E ele vai nessa esperança. Porque vai que dá certo, né? Já tentei, o que é que custa? Parece Naamã, né? Quando vai pular, tem tanto rio bom lá na minha região, vou ter que pular nesse riozinho aqui de Israel. Ah, meu Deus. Mas se fosse fazer uma coisa mais difícil, eu não faria? Então vamos fazer uma coisa mais fácil, né? Você vai na igreja, alguém vai orar, mas vai que dá certo. Vai que funciona. E vamos imaginar aqui, hipoteticamente, esse pastor ora, eu não estou fazendo juízo de nada, eu estou só colocando uma situação hipotética. E o pastor não fale sobre salvação. O pastor não fale sobre a eternidade, não fale do evangelho. Mas aquela pessoa saia curada no seu corpo e ela não tem mais a doença. Você acha que aquela pessoa vai sair triste ou feliz? Provavelmente, se fosse eu no lugar dessa pessoa, e talvez não conhecesse a Cristo, mas eu conheci a minha doença, e estou livre da minha doença, puxa, que vitória! Não, que bom, eu estou no lucro. Porque o visível
normalmente é mais importante para nós do que o invisível. Às vezes, a salvação não é tão necessária, deixa que eu saia com a cura. Em algumas igrejas, talvez se fale isso de forma direta e indireta. Talvez a salvação seja mais importante, mas se eu tiver um carro do ano sempre, não, eu estou no lucro. Sabe? Porque se eu não vivo de acordo com Cristo, se eu não sigo o evangelho, assim, como discípulo de Jesus, eu estou ali, né, mais ou menos, né, um irmão, né, meio lá, meio cá, né, a gente brinca com o irmão Raimundo, né, um pé na igreja e outro pé no mundo, a gente tem várias brincadeiras nesse sentido. Eu não sigo muito bem o evangelho, mas eu sigo, assim, eu estou na igreja, né, eu não acredito, acreditando, mas eu também não estou tão longe assim. Desde que Deus não me deixe a conta bancária zerar e negativar. Desde que dê tudo certo, eu tenho um bom emprego, eu posso fazer uma boa faculdade, sabe? O visível mais importante do que aquilo que é invisível. Parece-nos que, de uma forma contemporânea, o pastor Veronca, nas suas preleções, explora muito melhor esse tema da contemporaneidade, a fé hoje. A nossa fé está muito baseada no que a gente pode tirar de proveito, né, do que nos aproveita a fé. Pergunta, será que vale a pena ir para a igreja? O simples colocar essa expressão dessa forma é o diagnóstico que nós não entendemos o que é a igreja. Vale a pena servir a Deus? Quando eu falo isso, eu certamente não estou entendendo de fato o que significa servir a Deus. Porque não servimos a Deus porque vale a pena. Eu não sirvo a Deus porque eu tenho melhores resultados por servir a Deus. Eu não sirvo a Deus para que os outros vejam que eu sou abençoado. Porque se eu estou nessa expectativa, é muito provável que eu não estou servindo a Deus. Eu sirvo a mim mesmo e alguma expectativa que eu tenho no meu coração. Talvez não com todos esses desdobramentos, mas em alguma medida essa fosse a ideia aqui. Só que Jesus ele olha para uma realidade de doença de duas formas. Uma doença visível, que todos veem, que em especial o próprio paralítico tem muita vergonha, eu imagino que sim. Como qualquer outra paralítico, qualquer outra pessoa excluída da sociedade por causa da sua doença. Mas quando Cristo olha para aquele paralítico, a doença mais urgente que ele vê não é a sua paralisia. Porque se fosse essa a condição, ele não teria dito para ele o que disse, ele teria dito como ele disse para outras pessoas. Perdoados estão os teus pecados. Você está curado. E naquele momento a pessoa ficava curada. Aqui não há um relato da cura do paralítico quando Jesus perdoa os seus pecados. Porque a doença mais urgente, na minha leitura, é que não era a própria paralisia, mas o estado da alma daquele paralítico, perdido em seus pecados, distante do Senhor, aflito, como talvez uma das ovelhas perdidas da casa de Israel. De forma semelhante, nós devemos ter cuidado para que a nossa expectativa não seja somente naquilo que a gente pode ver, ou que os outros podem ver. Que os outros podem aceitar, ou que eu mesmo me aceite. Mas o real estado das nossas almas. O real estado das nossas almas. Essa é a primeira parte, é a primeira lição que eu acho que nós podemos tirar desse texto. Jesus vê que o perdão dos pecados ele é mais importante do que a cura física. E aqui fica claro. O perdão dos pecados ele é mais importante do que a cura das nossas mazelas no corpo, do que os nossos problemas, do que as nossas contingências vivenciais, seja as quais forem. Mas há uma sequência no texto, versículo 3 vai dizer o seguinte: mas alguns diziam consigo, alguns escribas, né? Este blasfema. O relato dos outros evangelistas ele vai dar um pouco mais de detalhe, um pouco mais de corpo aqui para dizer quem são esses escribas. Vamos dizer que são os fariseus, os doutores da lei estão ali, e eles estão pensando internamente. O verbo no original está no sentido que eles estão refletindo internamente. Eles não estão ali. Tá vendo? Isso é heresia. Aquela conversa miúda ali por baixo. Não parece ser isso que está relatado nos evangelhos. Eles pensavam consigo mesmo. E olha que interessante, no versículo 4 diz que Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal
em vosso coração. Bom, não é uma inovação, não é uma novidade no mistério de Jesus, quando os escribas chegam lá e ficam criticando, isso aí vai acontecer do começo ao fim, até chegar ao ponto da própria liderança judaica a pedir a morte de Jesus e a liberação de Barrabás. Isso aí estava esperado, estava no script, isso iria acontecer. Mas sabe o que é interessante? É que, na forma que foi colocado, os escribas estavam certos. Quer dizer, pronto, pastor, você estava indo bem, agora sim começou a heresia, né? Não, calma. Veja que interessante, porque olha o que acontece. Jesus olha para um paralítico, não cura, não faz nada extraordinário, tem uma palavra de ânimo, de consolo para aquele paralítico, diz, os teus pecados estão perdoados. Aí está aquela galera lá atrás, boa expressão, bom sentido da expressão, estão os escribas lá atrás olhando, mas é muito fácil. Qualquer pessoa pode chegar e dizer, olha, os teus pecados estão perdoados. Olha, você vai ter uma vida muito boa. Eu te abençoo, você vai ter uma vida próspera. É muito fácil, qualquer pessoa pode dizer isso. Se é verdade ou não, é outra história. Esse Jesus aí, como assim que ele diz? Que ele pode perdoar pecados? Só Deus tem o poder de perdoar pecados. E isso os outros evangelistas citam, essa conversa, essa segunda parte da conversa aqui dos escribas. Nesse sentido, eles estão certos, porque eles não estavam visualizando nada além daquele encontro de Jesus com o paralítico. E ele vai dizer, não, isso aí é blasfêmia, isso é heresia. E Jesus entende a questão. Às vezes nós olhamos para os escribas e a gente até esquece que muitos deles se converteram. Muitos deles foram convertidos ao Evangelho. Muitos fariseus foram da fé. Porque normalmente a gente olha para os fariseus, né? Nenhum foi para o céu, né? Condena todo mundo. Não, tem muita gente que se converteu aqui. E eu fico imaginando, tá, não está claro aqui, mas o olhar de Cristo, eu imagino que muitos dos seus eram também escribas fariseus, eram também os doutores da lei. E Jesus aproveita aquela oportunidade e diz, mas por que vocês cogitam o mal no vosso coração? Sabe o que é interessante? Que todo o ambiente de incredulidade, sempre, põe isso como padrão, como cânon, como regra de medida. Pode colocar, sem medo. Toda a estrutura de incredulidade em relação a Deus, pública ou secreta, é um ato de cogitação do mal. Sempre vai ser. Paulo aos Romanos ele vai dizer de uma forma diferente. Tudo que não provém de fé é pecado. Tudo que não provém de fé é pecado. Toda incredulidade em relação à verdade de Deus é a cogitação do mal. E Jesus percebe essa incredulidade. Jesus percebe que eles não conseguem ver além daquilo que eles estavam vendo diretamente. Ele vai dizer, olha, por que vocês fazem isso? Por que vocês são incrédulos? Nós percebemos que os escribas eles são seletivos. Porque, claro, o paralítico não foi curado naquela hora, mas quantos outros testemunhos até agora haviam acontecido, sido espalhados da pessoa de Cristo? Eles ouviram a sua mensagem. Muito embora não acreditassem, muitas vezes, naquilo que era pregado, eles não tinham só o paralítico para ser uma referência daquilo que Jesus estava fazendo. Mas eles são seletivos. Às vezes, nós corremos o mesmo risco de sermos seletivos, de olharmos para situações e sermos incrédulos. Quem nunca, sendo crente em Deus, remido, lavado pelo sangue do Cordeiro, né? Nós cantamos Agnus Dei, né? É uma tradução de uma expressão latina que significa Cordeiro de Deus. Nós fomos lavados no Cordeiro do Agnus Dei. Ok, somos salvos. Mas quantos de nós, mesmo salvos, naqueles momentos especialmente mais difíceis, não ficamos com aquela pulga atrás da orelha em relação a Deus? Mas será que Deus está no controle mesmo? Mas será que Deus não esqueceu de mim? Como salmista, né? Senhor, será que esqueceu de mim? Por que eu clamo e o Senhor não responde? Sabe essa seletividade que a gente às vezes lembra e às vezes a gente não consegue lembrar? Às vezes a gente percebe a mão de Deus conduzindo e às vezes a gente não percebe.
Nós podemos correr no mesmo risco aqui dos fariseus. Mas Jesus não permite que isso fique dessa forma. Ele segue o versículo 5 e vai dizer: que é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Claro, Jesus faz uma comparação nesse momento para agora mostrar que ele tem autoridade, que ele é o próprio Deus. Agora imaginemos os próprios escribas ouvindo essa expressão. Eu vou usar essa referência para dar um outro exemplo. Se eu pedisse para você me dizer qual o peso da cor azul, sabe esse nó? Não tem como fazer, né? Qual o valor do laranja, né? Quanto custa o laranja? Né? Não estou falando da tinta, né, irmão Manuel? Conhece muito bem de tinta. Não é o preço do galão de tinta. Sabe qual o preço do laranja? Não tem como ver um preço, um valor. É o belo, é o bonito, é o criativo de Deus. Não existem valores que eu possa colocar nisso. Quanto vale uma vida? Bom, para alguns, tem preço, inclusive. Mas o verdadeiro valor da vida não se resume a valores financeiros, nem de privilégio, nem de nada mais. Porque não se mede dessa forma. Sabe esse problema de pensar dessa forma? Eu fico imaginando que os próprios fariseus ou os escribas aqui, ao ouvirem Jesus jogar essa comparação, qual é o mais fácil? Não, é dar aquela bugada, né? Dar aquela travada. Não, nenhum dos dois. Os dois são impossíveis. Só Deus pode fazer, tanto perdoar os pecados, como curar alguém que está nessa doença, nessa condição. Ok. Jesus vai dizer, ora, versículo 6, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar os pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Olha que interessante, porque esse é o momento onde é demonstrado que Jesus, de fato, tem autoridade. Imaginemos se o paralítico teria, porque vai dizer que na sequência ele levantou-se e foi para sua casa. Nos outros evangelhos vai dizer que ele levantou, pegou o seu leito e foi para casa. A gente está subentendendo que isso aconteceu. Haveria alguma outra realidade possível para o paralítico naquele momento? Ele poderia dizer, não, sabe, eu vou ficar aqui, se eu não sabe o trabalho que deu para ser paralítico, ficar aqui, encostado nessa cama essa vida inteira. Existia uma outra condição possível para aquele paralítico, a não ser obedecer a ordem decretiva. Aqui, interessante, no original, isso aqui é imperativo. Jesus não está dizendo, se você quiser, ficou bom, né? Se você quiser, vai para casa, né? Vai lá. Ele diz, não, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Deu uma ordem. A realidade possível para aquele paralítico foi apenas obedecer à palavra daquele que tem autoridade sobre a terra. Queridos, eu fico maravilhado em ver que essa condição de redundou em glórias ao próprio Deus. Todo mundo ficou temendo ao Senhor, possuído de temor. Glorificaram porque nunca haviam, Lucas vai dizer que nunca se havia visto coisas semelhantes sobre a terra. Mas aqui é o visível. Eu não estou desmerecendo. Não estou dizendo que a cura de Cristo foi pequena. Não estou dizendo que isso aqui era descartável, não era necessário. Ele o fez porque ele sabia que era necessário. A questão é que uma coisa veio antes. Uma coisa veio antes. Que é o perdão dos pecados. Aqui, quando ele demonstra que tem poder para curar, ele está validando o seu argumento anterior, que ele também tem poder para curar a vida humana. Tem poder para curar o homem do seu pecado. Tem poder de curar o homem de uma condenação eterna por causa da justa condenação, por causa do próprio pecado. Todos nós sabemos que pecamos, não há um justo sequer. A palavra de Deus é muito clara nesse sentido. Vai dizer que todos nós pecamos, e se tiver alguém que diz que não tem pecado, ele
Ele não está dizendo que ele é mentiroso, está dizendo que chama a Deus de mentiroso, porque é Deus quem nos diz que nós pecamos. Se somos honestos, o mínimo de honestidade vai revelar quem nós somos. E sabemos quem somos. Somos falhos, somos imperfeitos. E por mais que nós tenhamos, muitas vezes, demandas importantes, urgentes, de muitas ordens diferentes, há uma ordem que é superior a todas. Há uma preocupação de Deus que é superior a qualquer uma outra, que é a salvação de todo aquele que crê em Cristo, de todo aquele que é escolhido pelo Senhor para a eternidade. É a salvação daquele que ouve o chamado do bom pastor e a atende. Essa é a preocupação primária de Cristo para com o seu reino, porque Ele sabe que esse lugar não é para sempre. Nós estamos aqui de passagem. Mas qual a passagem que nós estamos no bolso? Qual ônibus nós vamos pegar? O Senhor nos oferece a salvação em Cristo de forma direta, por tão somente crermos. Nós lemos o texto, o texto fala que vendo Jesus a fé, e Ele conhece cada um dos nossos corações. Ele sabe o real estado das nossas almas. Eu quero que você saia com essa verdade, porque Jesus vê e sabe o real estado das nossas vidas. Ele sabe o real estado dos nossos corações. Ele sabe aquilo que de verdade é urgente em nossas vidas, mesmo que a gente disfarce, inclusive para nós mesmos. Ele sabe a nossa verdadeira necessidade. Ele conhece os nossos corações e isso é uma das marcas distintivas da sua divindade, porque o homem não pode conhecer o coração do outro. Na verdade, a gente nem conhece o nosso próprio coração, né? Nosso coração é desesperadamente maligno, maligno. Nosso coração é enganoso. Nós pensamos uma coisa e fazemos outra. Achando que estamos fazendo o certo, fazemos o errado. Nós temos um Deus que conhece os nossos corações. E Ele sabe, de fato, acompanhar os nossos pensamentos. Eu gostaria que você pensasse uma informação que eu sei que você sabe, mas às vezes, eu pelo menos vou falar por mim, eu nunca havia processado de forma completa essa informação. Porque a gente sabe que Deus é onisciente. E Ele sabe o que a gente pensa. Mas quando eu falava que Ele sabe o que a gente pensa, me parecia algo como tomar ciência, sabe? Deus toma ciência do meu pensamento. Mas me deu uma sensação de um temor muito importante quando eu comecei a pensar que Deus apenas não sabe os meus pensamentos, mas Ele acompanha os meus pensamentos. Sabe quando você está conversando com alguém e você faz com que a conversa seja de uma forma que a pessoa acompanhe a tua linha de raciocínio? Pois é, Jesus acompanha o nosso pensar constantemente. Sabe quando a gente faz aquelas intencionais falcatruas? Emocionais, relacionais, financeiras, o que for. Sabe o que é interessante? Ele acompanha. Ele está sabendo o nosso pensamento. Não de uma forma de toma conhecimento e toma ciência. Ele sabe todas as coisas. Assim como ele sabia o coração daqueles escribas, ele sabia o coração daquele paralítico. Sabia do coração daqueles que o levaram. Sabe também dos nossos corações, dos nossos pensamentos. E nós não devemos, então, insistir de fugir dele. Não podemos achar que isso tem esconderijo suficiente para nos escondermos. O salmista vai dizer, se eu subir ao mais alto, lá tu estás. Se eu descer ao mais profundo abismo, lá tu também estás. Nós vimos também que Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. Das coisas que todos podem ver, as visíveis, e das coisas que ninguém pode ver, das invisíveis. Ele tem autoridade sobre o mundo real, que foi criado pelo poder da sua palavra. Assim também como ele tem autoridade sobre o mundo espiritual, também criado pelo poder da sua palavra. E eu não sei se o que te traz hoje à igreja, se o que te traz hoje a Cristo é uma demanda visível. Eu não sei se o que te traz hoje a Cristo é uma demanda daquilo que os outros podem ver, e você já se sente mal porque todo mundo já sabe. Ou porque você mesmo vê. Ou talvez você tenha uma realidade tão invisível para si, que você nem sabe o que é que está acontecendo, mas tem alguma coisa errada. Tem um negócio acontecendo, eu não sei o que é. Não me parece ficar fácil saber o que é.
Mas há algum problema que eu não consigo ver. Eu não sei se você sabe o que está acontecendo. Eu sei que o Senhor Jesus tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados e fazer muito mais. Eu quero que, independente daquilo que você vive ou viveu, eu quero que você saiba que a graça, o amor e o perdão de Cristo é superior. Eu quero que você viva essa verdade, se aproprie dessa verdade. Talvez você precise romper com um pouco de incredulidade no seu coração. E eu não falo de uma incredulidade, às vezes, tão demonstrada. A pior incredulidade é aquela velada. Aquela que a gente insiste em guardar. Essa é a mais venenosa. Mas eu tenho certeza que Cristo, assim como abençoou aquele paralítico, quer te abençoar com perdão, com graça, com misericórdia. Como Ele abençoou aquele paralítico, Ele também pode nos abençoar hoje, com milagres. Ele pode fazer, Ele é poderoso para fazer. E Ele faz, se assim lhe apraz. Mas há uma urgência antes dessa. Qual é o real estado da tua alma? Eu quero te convidar a fazer uma oração, fechar os teus olhos. Eu convido o reverendo Alverânio para que venha à frente. E você poderá apresentar a tua vida ao Senhor. Você poderá apresentar o teu coração a Deus. Não sei qual a tua situação, se é visível ou se é invisível, mas Deus vê. Se é visível, Ele vê. Se é invisível, Ele também vê. Apresenta a tua vida a Deus. Quantas vezes nós temos olhado aquilo que é visível, e o nosso coração busca o visível, mas tantas vezes Deus quer tocar primeiro naquilo que é invisível, que é mais urgente para Ele e não para nós. Fala com o Senhor neste momento, levanta um clamor diante do Senhor, toda a tua vida, coloca a tua vida de verdade diante do altar do Senhor, coloca a tua família, coloca aqueles que estão próximos de ti. Senhor, quantas vezes, Deus, estamos apegados naquilo que os olhos veem, e sabemos que há grandes lutas, sim, ó Deus, naquilo que é visível. Ó Deus, sabemos que muitas vezes o cansaço se apodera de nós por tantas lutas, provações, por tantas coisas, ó Deus, que têm ocupado a nossa mente e que são lícitas diante do Senhor, não são ilícitas. E assim como aqueles amigos, Deus, pediram pela cura deste paralítico, nós também pedimos por aquilo que necessitamos, e isso chega ao teu trono. E nós sabemos que podemos confiar na tua misericórdia, Deus. Mas ajuda nesta noite, Pai, o nosso coração a compreender que para o Senhor, muitas vezes há algo muito mais urgente a ser consertado em nós, a ser consertado no nosso coração. Ó Deus, o Senhor, como disse o pastor Léo, conhece o nosso assentar, o nosso levantar, o Senhor conhece o nosso raciocínio, Pai, até daquilo que vamos te pedir. E quantas vezes, ó Deus, as nossas orações são carregadas de falsidade diante do Senhor. Perdoa os teus filhos nesta noite, Senhor. Dá o teu perdão, ó Deus, por tudo aquilo que em nós não te agrada. E ser bem-vindo, Senhor, a limpar o vaso. A tirar, ó Deus, de nós tudo aquilo que não agrada o teu coração. A transformar a nossa vida segundo a imagem de Cristo. Ó Deus, muitas vezes a arrogância está no nosso coração. Mas a palavra que o Senhor tem para nós é: filho, bom ânimo. Perdoados estão os teus pecados. Ó Deus, nós confiamos nesta palavra, que somos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Abre, Senhor, os nossos olhos para que vejamos esta realidade, que aquilo que foi perdoado pelo Senhor é lançado no mais profundo do mar. Ó Deus, ajuda-nos a vivermos este perdão, a olharmos para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, aquele que na cruz verteu o seu sangue para nos dar vida e vida em abundância. Ó Deus, mas nós colocamos diante do Senhor assim a nossa vida e pedimos: Senhor, faça segundo a tua vontade, segundo a tua sabedoria, segundo o teu querer, porque muito melhor
Deus, que neste momento, como igreja, entregamos a nossa vida diante do teu altar e humildemente te pedimos, cuida de cada um de nós, Pai querido. Cuida de cada um das nossos filhos, das nossas filhas. Cuida, Deus, nossa esposa, do nosso esposo. Cuida, Deus, da nossa igreja. Cuida, Deus, do nosso lar. Cuida da nossa vida, do nosso ministério, de tudo aquilo, ó Deus, que envolve a vida dos teus filhos. Seja conosco, Pai querido, nesta semana que se inicia. Fica conosco, ó Deus, durante toda ela. Vá à frente, Senhor amado, de cada um de nós durante essa semana. Destrói, ó Deus, cada fortaleza, destrói cada muro que está à frente dos seus filhos, que tem impedido um relacionamento íntimo e verdadeiro com o Senhor amado. Nós queremos mais do Senhor, nós queremos mais de Cristo na nossa vida, nós queremos mais da comunhão contigo e queremos também, Senhor, mais da tua autoridade no nome de Jesus. Declara, Pai, nós te pedimos a tua bênção. Declara, como disse Jesus, toma o teu leito, levanta-te e anda. Ajuda-nos a crer, ó Deus, desta forma. Enche o nosso coração com a tua fé, que é dom do Senhor, para que de olhos abertos caminhemos nesta semana, debaixo da tua graça, da tua misericórdia e do teu amor. Assim oramos, Pai, no nome de Jesus. E que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e as ricas consolações do Espírito Santo do Senhor nos sustente, nos ampare, nos acolhe, nos console, hoje